Bom dia. Vamos meditar hoje, trazer uma palavra, uma meditação, aqui no livro de Hebreus, no capítulo 5. Entender um pouco sobre a palavra de Deus, conhecer mais dos seus preceitos, das suas ordenanças, porque para nós sermos cristãos fiéis, cristãos verdadeiros, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus e não ser somente falantes, repetidores do que os outros falam, mas eu tenho que conhecer para que nós possamos então aplicar isso à nossa vida, à nossa maneira de ser. Então vamos, hoje é Hebreus capítulo 5, que inicia dizendo: todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelo pecado do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar um sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. E diz no outro lugar: tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Antigamente não se fala muito em sacerdote, que hoje quase não se fala tanto, né? Certo, algumas religiões, mas geralmente usa outros termos, né? Outro tipo de palavras, sendo a designação mesmo. Então nós vamos entender melhor sobre os representantes, as autoridades eclesiásticas, que vai contra muita coisa que hoje nós vemos acontecer. Porque começa dizendo aqui que todo sumo sacerdote é escolhido dentro dos homens, designado para representar em questões relacionadas com Deus e apresentar oferta e sacrifício pelo pecado. Então, primeiro, o sacerdote é uma pessoa do povo, e a função deste sacerdote é representar em questões relacionadas a Deus. Então, a função do sacerdote, do pastor, é ensinar o evangelho, não é ensinar qualquer outra coisa. Aí, a função do sacerdote, do pastor, do presbítero, do supervisor da igreja, a não ser o nome que queira dar, que é somente um, a função dele não é de falar de coisas mundanas, de qualquer coisa relacionada ao mundo, mas sim do reino. Ele é escolhido para ele apresentar o reino. A função dele é oferecer sacrifício. Qual tipo de sacrifício? É a função do sacerdote, do pastor, estar orando, clamando, pedindo perdão pelo povo. Isso é designação dele. Ele tem que fazer isso. É a função do pastor, sim, estar clamando pelas suas ovelhas. Aquelas ovelhas que estão sob a custódia dele, ele tem que estar intercedendo por elas. Tem que pedir perdão por elas. Tem que clamar, tem que chorar, tem que lamentar por elas. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Nós vamos olhar lá anteriormente, Moisés, Deus o responsabilizava com outros. Estou falando, citando esse exemplo claro de Moisés, que todo mundo conhece a história de Moisés. Quando ele estava no monte, lá quando ele ficou 40 dias, quando Deus entregou as pedras da lei para ele, e o povo se desviou aqui embaixo, junto com Arão, Deus disse assim para ele, falou: olha, desce, o teu povo, o povo que você tirou do Egito, extraviaram o pecado.
Deus não disse assim, o meu povo, ele disse o teu povo. O teu povo, Moisés. Ou seja, tuas ovelhas, é tua responsabilidade. E Moisés exerceu ali o papel de sacerdote, porque Deus falou, não, afasta que eu vou destruir esse povo. Moisés interferiu, Moisés clamou. Deus fez uma proposta para ele, falou, acabar com todo esse povo e eu farei herança de todo o povo através de você. Mas se Moisés também aceitasse, não iria conseguir, porque a palavra de Deus seria de Arão, de Abraão, a descendência, e não de Moisés. Então o que aconteceu? Ele foi, ele clamou, ele intercedeu, falou, não consuma. Deus ouviu, Deus atendeu. A função, então, nós sabemos, do sacerdote, do pastor, do pregador, é estar clamando, oferecendo sacrifício pelo povo. E mais, representar o reino de Deus, falar das coisas concernentes ao reino de Deus. Apresentar a Deus, o caráter de Deus. É essa que é a função. Não é de falar uma outra coisa qualquer, não é de estar ensinando ou falar das outras coisas do mundo. Nós temos um exemplo que Jesus, certa feita, ele estava junto com o povo e veio até ele algumas pessoas dizer, um rapaz dizer para ele, que para falar com o irmão dele para dividir a herança. Jesus falou, para quem foi que me colocou como repartidor de herança? Jesus não se envolvia com as coisas do mundo, ele se envolvia com as coisas do reino. E ele é o nosso exemplo. Nós somos discípulos dele. Então nós temos que seguir, fazer, falar a mesma coisa que ele. É a nossa função ensinar o mesmo que Jesus ensinava. É isso que nós estamos chamados. Então essa é a função, é falar do reino de Deus. Não é falar de uma outra coisa. É isto que é a função do sacerdote. A função do sacerdote não é de fazer shows. A função do sacerdote não é de trazer emoção, mas apresentar o reino, ensinar o reino. É isso que está dizendo aqui. Ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desvia, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Exatamente porque não existe a diferença não. O sacerdote, o pastor é um super-homem. Não é igual a qualquer um. Ele é tirado do meio dos homens. Ele tem condições de entender a fraqueza porque ele é um fraco também. Ele conhece, ele vive na fraqueza da carne. Ele vive exatamente combatendo essa fraqueza. Então ele tem condição de entender. Nós temos condição de falar sobre o reino de Deus, as lutas, entender a luta das pessoas, porque nós vivemos essa luta. Nós vivemos em constante combate. Não existe essa, porque estou hoje na presença do super-homem, nada não me atinge, eu estou superior. Tudo isso que é mentira, que não é verdade. Constantemente, todos nós, não existe esse ao supraposto, não existe nada, todos, sem exceção, vivem no combate constante contra a carne. Evidentemente que estamos mais fortes espiritualmente e temos condições de combater de forma melhor, porque nós conhecemos mais a palavra do Senhor. Mas então essa é a função do sacerdote. Combater pelas suas ovelhas, clamar, interceder, rogar, pedir perdão. Isso é oferecer o sacrifício pelo povo. O nosso exemplo é o Senhor. Jesus rogou e roga por nós. Da mesma forma nós temos que fazer. Essa é a função do sacerdote. Entender, compreender a fraqueza. Porque nós vivemos na fraqueza. Versículo 3 diz, por isso é preciso oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ah não, pastor não peca, todos pecam. Erram, de alguma maneira. Mas então a nossa função, além de nós estarmos orando, intercedendo, clamando pelo povo, também por nós. Temos consciência de qualquer momento, um olhar, um pensamento, qualquer coisa, nós podemos estar errando, nós podemos estar pecando. Então é a nossa obrigação, além de clamar por nós, pelos nossos, então clamar por todas as ovelhas do Senhor. Isto é mandamento, isto é a função do sacerdote. Isto é a função do pastor. Isto é a função da autoridade eclesiástica, que
nós vamos conversar de forma clara, nós não podemos nos fazer. Tem pessoas se fazendo, que não é isso. O versículo 4 diz: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Tem muitos que se fizeram. Tem pessoas que não tinham o que fazer, não tinham, na verdade, vocação para nada e não sabiam o que fazer. Resolveu fazer um curso de teologia, um semináriozinho qualquer, uma teologiazinha por correspondência, e se levantaram. E sempre tem uma igreja, tem uma congregação, um templo, uma denominação que estão levantando, estão ungindo, consagrando pessoas. E estes não têm condições sequer de interceder por eles próprios, diante das fraquezas da carne que vivem, muito mais pelos outros. Ser sacerdote é receber o chamado de Deus, é atender a esse chamado. Não é por outros motivos, quando tem pessoas que fazem sacerdote por interesses financeiros, políticos, qualquer outro interesse. Mas a função do sacerdote é falar do reino, é apresentar, é atender o chamado de Deus, do Senhor. Por esse motivo, é incompatível a função de sacerdote com cargo eletivo, com política e outros. Porque o sacerdote, ele vive para meditar, conhecer, falar, ensinar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. A função dele é rogar, interceder, clamar e oferecer sacrifício pelas ovelhas. A função do sacerdote é voltada exclusivamente para as coisas do reino e não do mundo. Assim, essa incompatibilidade com as coisas terrenas. Apesar de ser um homem tirado do meio dos homens, e nós vemos isso bem claro, ele tirado do meio dos homens, não das mulheres, do homem, mas vive na fraqueza da carne. Por viver na fraqueza da carne, ele entende, ele conhece o que as suas ovelhas passam. Ele tem condições de ensinar, mas também ele tem a função de rogar, de interceder. Ele tem a função de ensinar o caminho que é Jesus, porque ele mesmo trilha esse caminho. Essa é a função do sacerdote. Essa é a função do ministro, essa é a função do pastor. E o chamado é diferente de se fazer pastor. Tem muita gente fazendo sacerdote. Muitos se fizeram. E exatamente por este motivo nós temos tantos evangelhos com E minúsculo. Tanta hipocrisia, tanta mentira, tanto engano. Exatamente por não ter pessoas realmente chamadas por Deus, sacerdotes do Senhor. Tem sacerdotes dos homens. Não é porque são tirados dos homens, mas são feitos pelos homens, chamados pelos homens. São inúmeros casos de pessoas se rebelarem nas suas congregações. Não vou montar uma igreja, eu vou ser pastor, eu vou ser sacerdote, sem nenhum chamado de Deus, não vamos falar nem qualificações. O principal chamado do Senhor. Não é um curso em teologia que é a qualificação. A qualificação é o chamado do Senhor. Ninguém toma essa honra para si mesmo, não deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar como sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para ser segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso exemplo é Cristo. Não foi Cristo que se fez, não foi Cristo que decidiu, mas foi chamado por Deus, Deus que enviou. Seu Pai que enviou como sacerdote. Sacerdote para sempre. É o nosso eterno sacerdote, é Jesus Cristo.
Não foi ele que fez, foi Jesus, o Pai que o mandou. O Pai o chamou e enviou, falou, vai. É isso que nós temos que aprender. Nós temos um mestre que é ele. Nós temos um eterno sacerdote que é Cristo. E nós temos que seguir as pisadas dele. Então nós não podemos nos fazer sacerdote. Temos que ser chamados, temos que receber o chamado de Deus para nós nos apresentarmos como sacerdote. O sacerdote, ele não tem outra preocupação a não ser o reino de Deus, a viver, praticar, ensinar o reino de Deus. Todo outro trabalho, mesmo relacionado ao mundo cristão, não é a função do sacerdote. A função do sacerdote não é administrar. Ele não é administrador. Não é estar administrando bens materiais, finanças ou qualquer outra coisa. Ou partido. Mas sim falar sobre a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. Rogar pelo povo, clamar e interceder. É ter contato direto com o Pai. É representar. Assim, o que é representar? Assim, quando você dá uma procuração para um advogado de representar em determinada ação, determinada causa em juízo ou fora dele, e ele então fala em seu nome, questiona, pleiteia o seu nome, essa é a mesma função do sacerdote. Ele é representante do povo, representante das ovelhas. Então a função dele é pleitear pelo povo, pelas suas ovelhas. E mais ainda, ensinar. É por isso que veio o nome de pastor, porque ovelha segue o pastor. Assim como nós seguimos a Jesus, o nosso eterno sacerdote, nós também devemos fazer a mesma coisa. As ovelhas têm que seguir o pastor. As orientações, acatar. Ovelhas, animais mesmo, seguem os pastores. As ovelhas, em caso que elas nem não chegam mesmo na beira ali onde está a água, elas não tomam água quando passam, elas não chegam. É a responsabilidade do sacerdote enorme. Porque o sacerdote, a função é salvar vidas, conduzir a vida eterna. Mas os falsos pastores estão conduzindo à morte. Jesus foi o primeiro. Único sacerdote eterno. E ele tem salvado todos, e quer salvar todos. Depende de nós como ovelhas. Durante o seu dia de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Várias vezes nós temos nos evangelhos Jesus orando, clamando, intercedendo pelo povo, intercedendo pelos discípulos, intercedendo pelo povo. Falando com o Pai, com aquele que podia salvá-lo, que foi aquele que o salvou, aquele que o resgatou da morte. Muitos falam, não, Jesus morreu e depois ele nem se ressuscitou. Não, ele não se ressuscitou, quem ressuscitou foi Deus Pai. Ele tirou da morte. Jesus foi vitorioso porque por causa da submissão, ele foi submisso a Deus em tudo. A função nossa como sacerdote é ser submisso a ele em tudo. Se nós queremos ser sacerdote de verdade, nós temos que ser submissos a Cristo. Ele é o nosso sacerdote maior. Ele é o sumo sacerdote eternamente. Nós temos que imitá-lo. Temos que ser sacerdotes, mas o sacerdote legítimo, o sacerdote do Senhor, não é novo, não é pastor, não é qualquer que se queira fazer, não. Não é essa que não gostei do pastor, vamos abrir uma congregação, vamos levantar para o fulano pastor, ou o sacerdote que muitos têm levantado. Isso é bagunça. Essa mixórdia que determinaram aí,
que levantaram falando como sendo uma igreja, uma congregação, está longe do Senhor. É o que nós nos examinarmos e vermos. Nós temos quem é a nossa autoridade espiritual. É o sacerdote. É o sacerdote legítimo. É o sacerdote chamado pelo Senhor. Ou é algum desses que se fizeram? É alguém voltado para o mundo, para o reino de Deus, que prega a palavra de Deus, que vive a palavra, que ensina, que roga, que intercede, que ora, que clama, que chora por nós? Essa é você. Ou não? Ou nós temos uma pessoa comprometida com uma série de outras coisas, mas não com a palavra de Deus? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos que ele obedece, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sendo filho, mesmo sendo filho, ele foi obediente. Não somente um filho obediente, mas Jesus obedeceu o Pai como um servo obedece ao Senhor. Jesus foi servo de Deus. Ele obedeceu em tudo. Ele serviu a Deus. Servo quer dizer quem serve. Ele serviu a Deus. E o sacerdote tem que servir a Deus. Será que nós estamos servindo? Será que se diz hoje sacerdote, pastor, será que ele serve ao Senhor? Será que é alguém que nós podemos confiar como sendo sacerdote do Senhor? A função do sacerdote é perceber, é estar clamando e ensinando. Não é de bajular, não é de acariciar, mas pregar e ensinar a verdade. Porque tem muitos que se fazem sacerdote com a voz macia, uma vozinha macia, palavrinha macia, mas não ora, não intercede, não clama, não oferece sacrifício pelo povo e principalmente não ensina o caminho, não apresenta o reino de Deus, apresenta o reino do mundo. Tem pessoas que se fazem sacerdote apresentando ao mundo soluções mundanas, contrário à palavra de Deus. Não ensina, não mostra o reino, não tem apresentado a Cristo, não tem conduzido a vida, ao contrário da morte, porque também eles jazem na morte. Na palavra da Jesus. Função nossa como sacerdote é conhecer, nós somos de carne também, então nós conhecemos a fraqueza. Nós podemos ter a nossa função de orientar para resistir a tentações, fortalecer e clamar ao Senhor. Não bajular, não concordar, não amenizar, mas é com a verdade, é com Jesus. Jesus assim agiu, por isso ele foi designado sumo sacerdote, terno segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi aquele sacerdote que foi enviado por Deus para receber o dízimo de Abraão. De Abraão, antes de ser Abraão, antes de receber a promessa, antes de receber o Isaac. O sacerdote recebe o dízimo das ovelhas, recebe do povo, mas muito mais do que isso. Então, para assumir esta responsabilidade, tem que ser sacerdote chamado por Deus, não feito, não se levantando, ou levantado por homens, mas pelo Senhor. Se nós formos falar mais sobre isso, como o próprio Paulo, no livro de Hebreus fala, nós falaríamos muito tempo. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Esse assunto, nós entrar, nós iríamos estar falando muito, mas vocês são lentos para aprender. Vocês que deveriam já ter um conhecimento maior, não têm. Vocês estão naquela ainda, como nós vamos ver logo ali mais à frente, tomando leitinho ainda, sempre deveria estar comendo um alimento sólido, porque não
vive, não procurar não aprender, não procurar não colocar em prática a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Então nesse evangelhozinho, água com açúcar. Estão nesse evangelhozinho das bênçãos, do socorro imediato, aí de procurar a igreja para buscar um tempo qualquer para receber uma bênção, para fazer um jejumzinho, para fazer uma oraçãozinha, para fazer uma campanhazinha, mas não abandona os pecados, não abandona a mentira, não abandona o erro, não vive o evangelho. Procura qualquer como sacerdote e acha que está tudo bem porque tem uma palavra bonita ou porque ele é realizado financeiramente ou ele é realizado materialmente, sendo que isso nada vale, está longe do Evangelho. Então Paulo conclui dizendo isso. Quanto a isso temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então vamos procurar ser adultos na fé, vamos procurar conhecer a verdade, vamos parar de viver de amuleto, buscando um amuleto, uma escola. Vamos crescer espiritualmente, vamos verificar, vamos entender o que é o sacerdócio do Senhor. A palavra de Deus alcança todos nós. Leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um bom dia.